Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao projeto Ferramentas Digitais para Apresentações Artísticas. O meu nome é Nailson Gomes e este projeto foi contemplado no edital emergencial Cultura em Movimento, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, junto com a Fundação Cultural Dona Militana. E esse projeto ele vai trazer um pouco das ferramentas que a gente pode utilizar devido à grande pandemia que a gente teve. Eu trouxe um projeto para poder auxiliar os artistas na produção e criação de seus espetáculos online digitais. Então, basicamente, o que a gente vai aprender um pouco é alguns programas, a utilização de alguns programas de computador, que é para poder fazer manipulações de câmeras, poder fazer algumas pequenas edições e umas transições, que é bacana para poder ficar uma perspectiva bonita, uma imagem bacana quando for fazer as gravações, certo? Então, o que basicamente a gente vai precisar para poder executar isso é um computador, claro. Pode ser um computador simples, não precisa ser um computador nosso, mas quanto melhor quanto melhor o computador, bem melhor vai ser a sua capacidade de processamento e de agilidade, de velocidade, tá? Para quem estiver começando e não tiver câmera digital a seu alcance, você vai poder utilizar o celular mesmo. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo também como é que a gente vai poder utilizar vários celulares para poder fazer aquele jogo de câmera para o seu espetáculo ele ficar bacana, tá? Então vamos lá, a gente vai começar apresentando alguns programas que vão ser utilizados no decorrer do nosso projeto, certo? O primeiro programa é o OBS, que vamos dizer assim que ele é o principal programa, onde a gente vai poder fazer as manipulações das câmeras de acordo com o que a gente tiver, certo? Se a gente colocar as duas câmeras, a gente faz a disposição delas e aí vai o controle dos cortes das cenas com ele, certo? Eu já estou usando ele, inclusive na gravação desse projeto, eu já estou fazendo a utilização dele. Eu vou entrar aqui agora, fazer a mudança, para poder vocês verem o site dele. Vamos lá, aqui, pronto. Quando vocês entrarem no Google, eu vou colocar aqui o link dele, basicamente o nome do programa é OBS Studio, e para baixar ele é bem tranquilo, vocês entram no Google ou na barra mesmo de navegação do navegador, do Chrome, vocês podem digitar OBS direto no Google, certo? Que ele vai aparecer aqui embaixo, já aparece o símbolozinho aqui do lado, Open Broadcast Software. E aí vocês podem clicar aqui em baixar o OBS Studio, certo? Quando vocês clicam nele, vocês vêm aqui para a página principal. Ele é um programa livre, tá? É um programa gratuito, então vocês não precisam pagar por ele. Todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui são ferramentas gratuitas, já para não ter questões de direitos autorais e também não incentivar o uso da pirataria, tá? Pirataria é crime. Então vamos lá. Quando vocês entram na página principal dele, nós temos aqui as 3 principais plataformas para download, que é o Windows, o Mac e o Linux, certo? Como a maioria utiliza o Windows, é só você clicar aqui e clicar em baixar instalador. Eu estou utilizando o Windows, então você clica aqui nele e para instalar é basicamente você clicar em próximo, avançar até o final. Tá? Não tem dificuldade, até porque a configuração básica dele já supre muito as nossas necessidades para fazer as gravações e as lives, tá? E a cara do programa é essa daqui. Eu vou puxar ele para cá, que eu estou utilizando ele. Eu espero que não pare de novo, que eu já estou tentando gravar aqui a 5ª vez e ele está travando aqui. Tá travando não, eu não estou sabendo deixar no modo correto. Mas vamos lá. O programa é basicamente esse, ó. Aqui em cima nós temos a barra de edição. Quando vocês começam com ele, que vocês abrem a primeira vez, ele vem assim, tá? Ele vem aqui com a tela toda preta, porque não vem nenhuma cena configurada. E aí eu estou utilizando aqui no modo estúdio, mas na frente a gente vai ver o porquê. Porque ele é um modo que você consegue ter uma prévia do que está acontecendo e o que realmente está acontecendo aqui do lado, tá? Aqui em cima nós temos o menu, a barra de ferramentas de menu. A gente não vai utilizar ela agora, somente na parte da configuração da live, certo? Aqui embaixo nós temos os controles das cenas. As cenas é basicamente essa tela, é tudo que está acontecendo durante a gravação, certo? Eu estou utilizando aqui na minha gravação duas cenas.
A primeira cena foi aquela que vocês viram no início, ó, onde tem o meu rosto, certo? Ela tem só minha câmera, tá basicamente aqui embaixo na parte das fontes, que é onde eu vou dizer vai ser o próximo tópico. Tem a minha câmera. E na minha segunda cena, que é a cena que está acontecendo a gravação da tela junto com a minha câmera, certo? Então, se vocês olharem aqui, tem a tela do computador e logo aqui em cima tem o meu rosto, certo? As fontes são, vamos dizer assim, elas são os componentes principais para a criação da cena. Toda cena ela é composta pelos componentes de fonte, que podem ser as câmeras, podem ser a captura da sua tela, pode ser um microfone, certo? E a gente vai ver um pouco mais de cada um dessas ferramentas aqui nas fontes. Aqui é o controle de áudio, onde a gente tem aqui os controles dos microfones que foram inseridos e aqui onde tem também as entradas e as saídas de áudio. Aqui é meu áudio do computador. Eu deixei mutado, porque se qualquer barulho que fizer aqui, ele não vai capturar. Só é tanto que eu vou clicar aqui no alto-falante aqui. Geralmente quando você clica, ele faz uma zoadinha, ó. E aí, se eu ativar aqui, eu consigo realmente ter um barulho, ó. Tá vendo que ele mexeu aqui, a barrinha? Então, é basicamente isso. Aqui é meu controle de áudio do desktop, que é do computador. Aqui é da captura de vídeo da minha webcam. Se eu quiser utilizar dela, é só eu clicar aqui e ela vai poder movimentar normal, só que eu não estou utilizando a captura de áudio dela. E aqui é a captura de áudio do microfone do meu computador, que é a que está sendo utilizada. Logo aqui do lado vamos ter a parte de transições, as transições de cena, que é onde a gente pode fazer uns efeitos de transição quando a gente quer mudar para outra cena. Um exemplo disso vai ser, ó, eu vou selecionar aqui, ó. Essa imagem aqui do lado não está aparecendo ainda para vocês por completo. Mas quando eu clicar em transição, vai ficar somente o meu rosto na gravação, ó. Aí, ó, tá vendo? E aqui do lado vocês não estão vendo, mas eu vou voltar. Aqui do lado, ela fica novamente a outra cena, que é uma prévia já para você poder ter esse controle. Então, a qualquer momento que você quiser fazer o controle dessa transição de cena, a gente pode selecionar aqui e escolher a transição que vai ser utilizada. Um corte, um smice. Não quer mostrar nada, quer mostrar na tela preta. A gente só clica aqui em desvanecer para preto, ó, ele vai ficar tudo escuro, certo? E aí eu voltei agora, né? Cliquei de novo em voltar. E aqui do lado a gente tem a parte de iniciar a transmissão, para fazer as transmissões de lives, fazer as gravações, que é o que eu estou utilizando agora. Câmera virtual a gente não vai utilizar, mas você pode criar uma câmera virtual no OBS para, enfim, se quiser pegar outra tela ou outra gravação, ele pode fazer isso, certo? O modo estúdio, que é esse modo que a gente está utilizando aqui, que tem a prévia e tem o programa, e as configurações do OBS. E aqui, você quiser encerrar, fechar o programa. Pode também fechar aqui no xizinho de cima do Windows. Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo uma criação básica, certo? De uma cena, para a gente poder começar realmente a utilizar o programa, né? E deixar de enrolação. Logo aqui abaixo, vocês podem ver que tem um sinal de mais, de menos, certo? Que é o controle aqui, você pode apagar uma cena ou você pode adicionar uma cena. Quando você cria, você vai criar basicamente as cenas de acordo com a quantidade de câmeras que você tiver ou a quantidade de imagens que você queira mostrar realmente na sua live ou na sua gravação. Então, você vai vir basicamente aqui, clique em selecionar, em adicionar. Vai aparecer para você escolher um nome. Eu vou colocar aqui cena câmera 1. Não tem padrão, tá? Você pode colocar o nome que você quiser aqui. O ideal é você poder ter um controle de colocar os nomes que fique fácil para você fazer essas transições, fazer essas mudanças. Então, tipo, você coloca câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, imagem de pré-apresentação, que aí eu vou ensinar também vocês a colocarem, certo? Então, basicamente, a gente clica aqui, ó, e dá um OK, e ele vai ficar assim, a tela toda preta. E pronto, inicialmente quando você abre o programa, ele já vem assim, todo preto, ele não vem com nenhuma fonte para você iniciar. E aí é que entra a mágica, que você está aqui com a câmera, você pode adicionar uma fonte à sua cena. No caso, eu vou adicionar aqui iniciando, vou começar colocando uma imagem, tá? Geralmente quando você vai começar uma live, vocês colocam uma imagem de pré-visualização antes de começar a live. Então eu vou simular aqui como se fosse isso. Eu vou colocar uma imagem como se fosse
a minha pré-visualização da minha gravação. Então eu venho aqui, ó, e aqui eu tenho vários tipos de fontes que podem ser adicionadas à imagem. A gente não precisa aprender todas, tá? Quem tem mais dúvidas é só procurar no Google, tem vários tutoriais ensinando como utilizar cada uma delas. E a básica que a gente vai utilizar agora, certo? É a apresentação de imagem ou imagens. Eu vou colocar aqui primeiro como imagem. A gente seleciona aqui, e aí ele escolhe para você colocar um nome. Eu não coloco, mas se vocês quiserem, fica à vontade. Até porque só se vocês quiserem colocar mais de uma imagem, aí sim eu indico vocês a mudarem. Se não, é só você colocar aqui, dar um OK, e aí ele abrir uma próxima tela, onde vocês podem selecionar a imagem que vai ser mostrada, vai ser visualizada, né? Eu vou aqui em explorar e vou selecionar a imagem do meu projeto, que é essa daqui. Certo? Olha, rapaz, coisa bonita. Então, aí eu clico aqui em OK e eu posso selecionar onde eu quero ficar, onde vai querer ficar aqui essa disposição. Eu posso aumentar, diminuir, certo? Se vocês quiserem também preencher toda a tela, mas aí depende da imagem, tem que estar no formato já bacana, porque se vocês deixarem para esticar, ela vai ficar uma imagem distorcida e não vai ficar bacana, tá? Então, basicamente, ó, eu coloco aqui e vou selecionando aqui. Caso vocês precisem, vocês vêm com o botão direito, aí vocês clicam em transformar, ele vai ficar no ajuste da tela. Pronto, eu quero mostrar a imagem toda. Para vocês não ficarem precisando ficar puxando, arrastando, mas vocês ficam livres para fazer isso. Caso não, vocês cliquem em transformar. Tem também outras opções aqui de transformação. Ele pode estender a tela e aí ele vai realmente esticar, ó, como vocês estão vendo, certo? Como ele trabalha com a escala 16:9, ele fica nesse formato aqui. Mas aí, para não ficar distorcido, né? Se vocês tiverem a imagem já 16:9, não tem problema. Mas aí, se vocês quiserem deixar não distorcido, quiser ajustar a imagem, é só vocês clicar aqui, ó, em ajustar a tela com o direito. Você vem em transformar, ajustar a tela e ele já fica aqui, ó, certo? E aí já está criada a minha primeira cena. Eu botei câmera 1 aqui, mas aí eu posso, eu quero mudar o nome. Eu clico com o direito, venho aqui em renomear. E aí ele vai aparecer a opção para me renomear. Aí eu vou colocar cena, introdução, um exemplo. Pronto. E aí, se eu quiser mudar para essa cena, basicamente eu vou fazer isso agora, ó. Eu vou selecionar aqui a transição. Como eu estou no modo estúdio, ele vai ficar a imagem na tela na frente, ó. Tá vendo? Ele ficou a minha imagem e aí vocês podem deixar, ó. Fica o áudio, se vocês quiserem colocar um áudio por trás enquanto rola, enquanto tá se preparando para fazer a live, vocês podem fazer isso. Vocês podem deixar uma música rolando. Como eu faço isso? Vou fazer agora aqui. Deixa eu voltar para minha tela. Pronto, perfeito. Para vocês adicionarem uma música ou pegar o áudio do computador, vocês não tem problema. É só vocês mutarem o microfone. Vocês mutam aqui. Eu não vou mutar porque ele vai ficar mudo e eu não vou conseguir mais falar. E é só vocês liberarem o áudio aqui do desktop. Vocês fazendo isso, e aí tudo que for acontecendo de música, ele vai começar a rodar aqui. Certo? Ó, uma dica aqui, eu vou botar aqui a música do Lo-Fi. E aí ele tá rolando, ó. E isso vocês podem deixar a imagem, ó. Tá rolando a música de fundo. Eu tô falando, a imagem tá aparecendo, mas aí tá rolando a música de fundo. Certo? Então vocês podem deixar à vontade. Eu vou fechar aqui a música, eu vou botar aqui a imagem da gravação. Vocês podem deixar a música rolando sem nenhum problema. Mas caso vocês queiram adicionar algum áudio, eu acredito que aqui a gente vai ter uma opção de áudio. Mas eu acredito que é mais difícil. Eu prefiro, o ideal é mesmo você fazer isso. Você coloca a imagem e aí vocês passam a imagem para a execução da cena. E por debaixo vocês deixam aberto algum gravador, algum áudio, Media Play, o YouTube, Spotify, enfim, o que vocês quiserem, tá? Pronto, feita a primeira parte da amostra da imagem, agora realmente a gente vai começar a fazer a utilização das câmeras, tá? Para você poder fazer a configuração da sua primeira câmera, eu vou aqui adicionar uma cena, que aí agora eu vou chamar ela realmente de cena câmera 1, tá?
eu venho aqui nas fontes, clico aqui e venho em dispositivo de captura de vídeo. Aqui ele vai pedir para escolher o nome, eu vou botar câmera 1, só para não ficar diferente, tá? Câmera 1. Aqui ele vai pedir para mim escolher qual é a câmera que eu quero mostrar, certo? E aí eu tenho várias opções aqui de câmeras, que eu tenho instalada a webcam do meu computador. Eu tenho a webcam que está sendo pega agora, certo? Ele não está mostrando aqui porque eu já estou utilizando aqui em outra cena. E aí realmente isso acontece. Vocês têm que fazer as configurações antes de começar a gravação, porque senão ele fica com a tela assim. Mas tem um modo de você fazer isso durante a gravação, que aí eu vou ensinar, certo? Aqui eu tenho algumas opções de câmeras virtuais, e aqui é a câmera virtual que eu disse do OBS, que nesse caso eu posso selecionar para ele ficar gravando uma imagem aleatória ou algo que eu for definido aqui pela virtual. Eu não vou entrar em detalhes dessa utilização, até porque a gente não vai utilizar. Então, ó, eu vou selecionar aqui a webcam do meu computador, só para vocês verem, tá? Ela não tem imagem bacana. Eu vou afastar aqui agora a minha câmera que eu estou utilizando e vou puxar aqui, ó. Beleza? Pronto, ó. Então aqui é a minha primeira câmera. Vamos simular que essa aqui é uma das câmeras que eu estou utilizando, certo? E aí eu vou clicar aqui em OK. Vocês podem aqui tem algumas configurações básicas de resolução, caso você queira colocar uma resolução melhor ou menor. E aí, quanto maior a resolução da câmera que você estiver utilizando, mais recurso do computador ela vai utilizar, certo? Então você clica aqui em OK. E aí você já selecionou uma imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem da minha webcam do computador, e essa imagem aqui pequenininha que está no canto da tela é a imagem real da minha outra webcam. São duas webcams que eu estou utilizando. É tanto que vocês conseguem ver a diferença de vídeo, né? De uma para outra. Ó, essa aqui é bem pixelada. Se for olhar para a outra, ó, que eu estou realmente utilizando, ó, tem uma imagem mais limpa, certo? E aí a mesma coisa da imagem, você pode mexer ela aqui, você pode esticar, você pode aumentar, você pode vir aqui clicando com direito e transformar e estender a tela, ela fica toda esticada, certo? E aí geralmente o ideal é vocês colocarem ela já no formato de ajuste da tela, tá? Ela fica essas bordas aqui do lado porque minha imagem não é quadrada, a imagem que eu estou exibindo. Claro, vocês podem configurar isso de acordo com a plataforma que vocês forem utilizar. No caso, geralmente, muita gente vai utilizar ou o Facebook ou o YouTube, certo? Então, esse vídeo é focado para isso. Não estou focando em redes sociais como Instagram, redes sociais que tem a imagem em formato retrato, tá? Só em formato paisagem. Pronto, feito isso, eu coloquei minha primeira câmera, eu vou deixar ela assim. E aí agora a gente vai aprender a utilizar a câmera do celular como uma segunda câmera, vamos dizer assim. A segunda, terceira, quarta câmera, tá? Eu tenho aqui no meu computador instalado um programa chamado Irium, que é esse daqui, tá? Tá aparecendo para vocês na tela? Tá, beleza. Show de bola. Pronto, eu tenho esse programa aqui chamado Irium. É só vocês digitarem também no Google. Só vocês digitar Irium. Eu vou colocar o link na descrição. Irium.com. Ele vem para essa tela inicial aqui, certo? E do mesmo jeito do outro, a gente tem as opções de selecionar a webcam para o Windows, para o Mac e para o Ubuntu, certo? Como a gente está utilizando o Windows, a gente vem aqui, clica no Webcam for Windows, ele vai fazer o download. E aí tem um detalhe na hora que a gente for fazer a instalação dele, que é o seguinte: quando você vai instalar, você clica nele aqui para abrir e ele pede a permissão, vocês podem abrir, tá? Ele vai vir com essa câmera inicial, vai vir com essa instalação, esse setup inicial, com a licença de aceite. A gente clica aqui em aceitar, né? E aí aqui embaixo, se vocês estiverem vendo, tem a quantidade de câmeras que é para vocês, que vocês vão utilizar, certo? No meu caso aqui, eu só estou com um celular, então eu só vou colocar uma câmera, mas caso vocês tenham, ele tem suporte até 4 câmeras, no caso 4 celulares, certo? A gente clica aqui em avançar, seleciona o local de instalação,
Ele vai fazer a instalação. Você gostaria de instalar do NVT, porque eu já tenho instalado ele aqui. Eu vou colocar em sim. Ele vai instalar. É bem rapidinho, ó, não tenho pressa. E aí ele pede para iniciar o aplicativo, o sistema. E ele fica aqui nessa tela. E agora tem um detalhe. Vou aumentar aqui, eu vou colocar aqui na minha cena principal. E aí agora tem um detalhe. Para esse programa ele funcionar corretamente, para ele poder reconhecer o seu celular, o seu celular ele tem que baixar um aplicativo chamado Irium também. É só você digitar no Google Play Irium. Eu vou colocar também o link aqui. Vocês entram lá, faz o download do aplicativo. E o aplicativo, para ele funcionar no computador, para poder ele reconhecer, vocês têm que estar na mesma Wi-Fi. Então, se o seu computador ele tem que estar conectado no Wi-Fi que está conectado ao celular. Se você tiver exemplo, se você estiver usando cabeado, esse cabo que está indo para o roteador, ele tem que ser o mesmo cabo do roteador que tem o Wi-Fi que está conectado ao celular, tá? Então, vou voltar aqui de novo. Voltando, a gente tem aqui o programa. Eu vou aqui pegar meu celular, tá? Meu celular está no tripé. E eu agora vou abrir o aplicativo. No aplicativo é a mesma coisa. Eu não tenho como mostrar aqui, mas aí ele vai abrir o aplicativo. Quando for instalar, ele vai pedir permissões. Ele vai pedir as permissões de usar a câmera, de usar o áudio, certo? E ele já está funcionando aí, ó. Como eu estou no Wi-Fi, ele já reconheceu o meu celular na instalação, ó. Eu estou ali usando, tem a imagem do projeto e aqui tem a imagem. Basicamente, ó, não tô usando nenhum cabo. Ele funciona com cabo também, claro. Mas aí a gente pode vir aqui e aí a gente pode colocar, né, a imagem de acordo com onde você quiser para poder fazer a gravação. Pronto. Feito isso, ele já está funcionando aqui. Aí agora eu vou minimizar e vou trazer essa imagem agora para o OBS. Como é que a gente faz isso? Selecionei aqui, eu já tenho a minha primeira câmera, que é a câmera da minha webcam, do computador, que já vem integrada. Eu estou com o dedo em cima dela, vou fechar, ó, e a outra ainda está funcionando. Eu tenho a minha webcam aqui, realmente a câmera externa que eu estou utilizando. E agora a gente vai adicionar uma terceira câmera, certo? Que aí é a câmera do celular. Novamente a gente vem aqui em cena, vai colocar aqui cena, câmera, celular, só para ficar um nomezinho bacana. Ela ficou a tela toda preta. Você vem aqui em adicionar fonte. E aí eu venho aqui em dispositivo de captura de vídeo, certo? Nomeio, eu vou botar aqui câmera celular, só para diferenciar. E aí agora ele pede novamente para escolher quais opções. Eu venho aqui agora, ó, ele apareceu aqui, ó, Irium Webcam, certo? Se você tiver mais de uma opção, eu acredito que ele vai aparecer o Irium Webcam 1, o Irium Webcam 2, 3 e o 4, tá? Eu vou selecionar, ele já ficou aqui, ó, a imagem esticada. Certo? Ele já está mostrando a minha câmera do celular. Aqui é a mesma coisa, ele pede aqui as configurações, eu não mexo em nada. Aqui ele tem a opção de usar um áudio do celular. Eu não indico utilizar o áudio do celular, até porque para as gravações fica horrível. E se você estiver usando 3 celulares diferentes, vai ficar 3 áudios diferentes. Então o ideal é você realmente utilizar uma fonte, uma única fonte de gravação, certo? Clica aqui em OK. E aí basicamente eu trabalho agora aqui, pronto, esticado. Ele está pegando agora a câmera aqui do meu celular, está pegando a câmera da minha webcam e está pegando a câmera da minha câmera externa, certo? Tudo isso aqui dentro do OBS, certo? E aí, como como é que eu trabalho a parte de transições? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa câmera minha principal gravando aqui em outro lugar, que é para a gente poder fazer essa mágica, tá? Eu vou mudar aqui a minha cena. Eu vou deixar uma cena onde vocês não estejam vendo aqui. Pronto, eu vou deixar aqui a câmera como se fosse uma live. Pronto, vocês não estão vendo mais, tá? Mas aí a minha câmera lá tá. Eu estou preparando aqui para ficar 3 imagens diferentes. Pronto, preparei tudo agora. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir para câmera 1.
que no caso é a minha câmera da webcam, ela tá bem aqui, ó. Então eu posso ter esse controle aqui da imagem. Beleza, tô num ângulo. Vou usar agora a câmera da webcam do computador, que é uma câmerazinha mais fraca. Mudei, agora eu tô usando a câmera aqui da frente, certo? E aí agora eu vou usar a terceira câmera, que é a câmera do celular. Então eu vou aqui e mudo, certo? Eu tô fazendo sempre com essa transição, mas aí eu vou mostrar outras transições quando a gente for para a parte das transições de cena. E agora eu vou voltar para minha cena mesmo do OBS, que é para vocês verem. Eu vou deixar a câmera assim de lado, porque eu gostei. Eu vou deixar ela assim de lado e aí eu vou falando aqui com vocês e eu vou executando. Então basicamente é isso, essa parte aqui das câmeras. Você tem essas três imagens separadas de acordo com as cenas, ó. Eu tenho aqui todas as cenas, aqui é a prévia, então não importa se eu clicar aqui, ó, não vai mudar. Vocês ainda estão vendo a minha cena com a câmera principal, que é a que está rolando aqui, ó. A diferença dessa daqui para essa é porque no programa é o que realmente está acontecendo e aqui é a prévia do que está acontecendo. Então eu posso muito bem mudar sem nenhum problema, tá? Eu posso escolher qualquer um aqui e aí quando eu realmente quiser executar ela, eu posso vir aqui nas transições e fazer essa mudança. A próxima parte agora que a gente vai ver é como colocar uma parte de áudio. A parte de áudio, do mesmo jeito das cenas, você pode escolher uma única cena para poder ter toda a gravação do seu áudio, certo? Mas caso vocês realmente queiram, tipo, em cada microfone em cada câmera tem um microfone separado, vocês podem selecionar aqui a câmera que vocês estão utilizando. No caso, eu vou selecionar aqui essa, que tem o meu dispositivo de captura. Eu clico duas vezes e aí eu tenho a opção de selecionar o áudio dela. Eu posso selecionar o áudio da captura de áudio da minha câmera, ou eu posso utilizar um microfone externo. Caso eu queira adicionar esse, eu venho aqui no mais, certo? E aí eu venho aqui, ó, em captura de entrada de áudio, certo? Fazendo isso, eu só posso nomear, e aí eu posso escolher qual dispositivo eu quero que essa cena pegue o microfone. No caso, como essa minha cena aqui é a cena principal da webcam, eu posso selecionar que ela pegue aqui o áudio do HD Pro Webcam, certo? Só que eu não vou colocar porque a gente está fazendo a gravação e se eu fizer isso aqui ele vai ficar mudo e vai dar uma travada. Então o ideal é não fazer isso agora. Toda essa configuração vocês fazem antes de começar realmente começar a live ou a gravar, certo? Então eu posso vir muito bem aqui e adicionar, certo? Cada cena pode ter um microfone diferente. Então essa daqui eu posso selecionar o microfone do HD da minha webcam. Na minha outra cena da câmera 1, que é a câmera daqui, eu posso adicionar outra fonte de captura de entrada de áudio, e aí eu posso colocar aqui para pegar o padrão, que é a do microfone do computador. E aí também eu posso ligar uma mesa de som ao meu computador e eu posso colocar para todo o áudio vir para um canto só, que aí também do mesmo jeito, você adiciona uma captura de entrada de áudio. E aí, dependendo do que você for utilizar, ele vai aparecer aqui e aí você adiciona, certo? Caso vocês tenham mais dúvidas, caso não dê certo, vocês podem falar comigo no privado, nos contatos, que aí eu tô sempre aqui para ajudar, beleza? Pronto, feito isso, basicamente nossa cena já está toda montada. Então vocês podem fazer esse teste, né? Das câmeras, de fazer a mudança das câmeras. E de adicionar o microfone. Vocês podem adicionar um microfone externo. Eu tenho um microfonezinho aqui que eu estava utilizando, só que ele ficou bastante baixo. Deixa eu mostrar aqui para essa. Deixa eu mudar aqui que aí eu consigo mostrar. Vocês podem estar utilizando esse microfonezinho aqui. Esse aqui é um microfone de câmera que eu adaptei, que eu peguei de um amigo meu. Mas vocês podem estar utilizando também outros tipos de microfone de áudio, microfone de headset, microfone mesmo que dê entrada no computador para poder fazer isso. Geralmente quando vocês colocam, ele aparece lá no dispositivo de captura, certo? Voltando aqui para minha cena, eu vou falar agora um pouco sobre a parte das transições. Como é que funcionam as transições? Basicamente, já vem tudo pronto, já vem tudo bem bonitinho, bacana.
As transições os efeitos que a gente faz para poder fazer as mudanças de câmera ou de cena, né? Tem a transição, que aí essas transições aqui, esse botão de transição é o que vai ser feito para a mudança da primeira cena para a cena que está aqui na prévia. Então, se eu seleciono aqui uma cena da câmera 1, eu faço a transição dela aqui, eu clico aqui e ele vai utilizar a última configuração que eu fiz, que no caso aqui é a de esmaecer. A esmaecer é esse efeito meio que de apagar e mudar para outra câmera. Aqui eu escolho o tempo que ele vai durar para esmaecer. Então, se eu colocar aqui 100 milissegundos, ele vai fazer a mudança bem rápido. Ó. Vocês não vão nem perceber assim, ele vai fazer bastante rápido. Ó, como se fosse realmente um corte, tá? Mas se eu colocar 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo, ele vai ter todo esse tempo para fazer essa mudança. É um negócio bem lento. Se eu colocar 2000 milissegundos, vai ser mais lento ainda, certo? Vai ser esse efeito bem devagar, tá? Caso a gente não queira utilizar o esmaecer, a gente tem a opção de cortar. A opção de cortar é direto. Ele não tem esse fade, né, que a gente chama de fade, essa mudança que vai desintegrando e mostrando outra imagem. Ele já vai fazer um corte direto. Então eu seleciono aqui a cena, dou cortar, ele pronto, já mudou. Isso acontece muito em gravações que tá tendo discussões, alguma coisa assim, que você quer uma cena muito rápida e aí você faz o corte, certo? Aqui tem um esmaecer de 30 segundos, de 300 milissegundos, que aí ele vai ser essa coisa mais rápida aqui, certo? Esmaecer. Eu tenho o desvanecer para o preto, que é caso eu queira terminar minha live ou quiser realmente não mostrar o que deu algum erro, alguma coisa assim, eu venho aqui e clico em desvanecer para o preto, ele vai ficar tudo escuro. Porém, ele vai ficar com o áudio ainda ativo, certo? Mas aí fica tudo escuro, caso dê algum problema. E aí você pode voltar, você clicando nele de volta. E o deslizar, você pode colocar ele aqui, eu vou puxar aqui o deslizar, ele vai fazer a transição para a lateral, certo? Ó, ele faz a transição lateral. Eu mudei aqui para a mesma cena, aí vou mudar aqui para essa outra. E aí eu tenho algumas outras opções também de transições rápidas, certo? Você clica aqui no mais e aí ele aparece, ó. Ele tem esse Luma Wipe, tem o deslizar, esmaecer, cortar e desvanecer por preto. Esse Luma Wipe, ele faz tipo esse deslizar, só que cortando a imagem. Então ele é bem tranquilo, ó. Certo? E aí aqui essa barrinha, você consegue controlar, exemplo, se não quiser, você pega o último efeito que foi utilizado, e aí você puxa ele aqui devagarzinho e ele vai mudando, ó. De acordo com o que eu for puxando, ele vai mudando. Se for rápido, ele vai rápido. Pronto. A gente já viu a parte de transições, a gente já viu a parte das cenas, de inserir os componentes nas fontes e a parte de áudio, certo? Então agora a gente vai ver a parte da iniciar da transmissão. Como é que a gente poderia fazer essa transmissão? Para a gravação ele já está tudo pronto, então não tem problema, é só você agora, depois de ter tudo organizado, você selecionar a primeira cena, colocar em iniciar a gravação aqui nesse canto direito, certo? E aí ele já vai rolar e aí você mesmo pode controlar as cenas que está acontecendo durante a gravação, que é a coisa que eu estou fazendo aqui. Então tudo que vocês estão vendo aqui basicamente é de acordo com o controle disso. Então quando eu quero ter um foco maior aqui para falar com vocês cara a cara, eu já vou aqui, ó, eu vou organizando aqui, ó, que eu estou vendo ali que está cortando um pouco, eu vou afasto isso aqui que está aparecendo, certo? E aí eu dou a transição. E aí eu consigo falar diretamente com vocês aqui, olhando como se fosse cara a cara, né? Que é aquela parte mais individual, a parte da introdução, da apresentação. E aí quando eu quero mostrar algo na tela, eu venho, mudo aqui na parte da cena e faço a transição. Aqui eu já dei um corte direto, ó. Então tudo isso a gente já consegue fazer dentro da gravação. Para a gente fazer uma transmissão, a gente vem aqui na parte de iniciar a transmissão ou aqui em configurações, certo? Essa parte é um pouquinho mais chata, não vou me aprofundar muito, certo? Então, basicamente, eu vou ensinar um modo mais rápido, mas que às vezes, dependendo da sua conexão, isso varia muito, depende muito da conexão de internet, da rede social que você está utilizando, dos servidores das redes sociais para funcionar 100%.
Então sempre é bom ter um lugar bacana, onde tem uma internet própria, somente para a transmissão. Para fazer isso, você vem aqui em configurações, você clica aqui nela, ele abre essa telazinha aqui, onde tem todas as configurações, a parte de geral, de transmissão, de saída, parte de áudio, vídeo, teclas de atalho, caso você não queira ficar usando aqui, apertando com o mouse, você pode definir, cada cena dessa você pode definir aqui no teclado. Você pode ir mudando de cena, ó. Você pode selecionar aqui, mudar de cena, e aí você adiciona uma tecla de atalho, cena 1, cena 2, ó. Depois de todas as cenas feitas, as mesmas cenas que estão aqui desse lado, elas estão aqui, ó. Aí eu posso dizer que essa cena aqui, ela é um botão. Aí eu posso selecionar um botão aqui para ela. Posso dizer que eu quero mudar ela no F. E aí mudar a cena aqui, eu quero que essa fique no R. Então quando eu der um OK, ele tá aqui embaixo, é porque tá grande, eu diminuo aqui. Eu dou aqui um OK. Quiser mudar da cena 1 para cena 2, é o F e o R, ó. Então eu venho aqui no F, já tá, eu venho aqui no R. Tá vendo, ó? Ele fica mudando aqui do lado, ó. Então eu posso fazer isso aqui nas teclas, inclusive, se você quiser botar aqui todos os numerais para ficar a cena, eu quero a cena 1, aí boto o dedo 1 aqui, 2, 3, 4, introdução, eu quero no 5. Vocês podem fazer isso, tá? Voltando para a parte de configurações, deixa eu voltar aqui para apagar aquelas que eu já fiz, eu não quero isso. Vamos apagar aqui, não, eu quero que apague. Lixo e lixo. A parte mais importante que a gente quer é a parte aqui da transmissão. A parte de transmissão, a básica, ela é bem tranquila. Você basicamente seleciona aqui qual é o que você quer. Ele já te dá várias opções, certo? Eu tenho aqui a Twitch, eu tenho o YouTube, eu tenho o Facebook, eu tenho o Twitter. E para fazer Instagram, outras redes sociais, a gente consegue vir aqui nos personalizados, certo? Mas aí no caso, o básico mesmo, a gente faz aqui, a gente clica aqui no YouTube. E aí ele pergunta qual é o servidor. Geralmente a gente pode selecionar esse primeiro aqui, certo? E aí ele pede para você colocar a chave de transmissão. Para você obter essa chave de transmissão, ele já te dá tudo aqui, ó. E aí você só faz clicar, ele abre uma página web, como vocês estão vendo aí. Estão vendo sim, né? E aí ele, daqui do próprio YouTube, ele já vai te ensinar tudo como é que você vai fazer para fazer essa transmissão, tá? Voltando aqui para o OBS, caso você queira escolher também o Facebook, ele vai também te dar a opção, ó, para você... Ó, aqui ele está falando que o serviço de streaming não suporta a sua resolução atual, que é o tamanho das minhas telas. Eles serão alterados para o valor compatível mais próximo, que no caso é a resolução HD com a taxa de frame de 30 fps, que é a quantidade de imagens que aparece por segundo. Ele deseja continuar? Eu não vou colocar em não, mas é basicamente a mesma coisa do Facebook, tá? Eu vou colocar aqui em sim. Aí ele vai também obter aqui, ó, a opção de obter a chave e a escolha do servidor. Quando eu clico aqui em obter a chave, ele vai abrir também o Facebook e aí ele vai me dar as opções de chave. Eu vou fechar porque pode ser que apareça alguma minha e aí eu não quero que meus dados vazem. Pronto, vocês clicando aqui em obter a chave, ele vai aparecer para a opção de você ter disponível as suas chaves e poder fazer suas transmissões. Feito isso, você clica em OK. Quando você clica em OK, ele basicamente já vai iniciar aqui a sua transmissão, certo? E aí, quando você clica aqui em iniciar a transmissão, ele já vai fazer. Se eu clicar aqui, ele não vai aparecer, porque ele está dizendo que minhas transmissões estão em branco. Mas, fazendo toda aquela configuração, tudo certinho, tudo bacana, você vai clicar aqui em iniciar a transmissão e ele já vai iniciar. Quando você fizer isso, você vai lá na página, onde está feita a sua transmissão e vai colocar lá em iniciar. Certo? Todas as redes sociais, elas fazem isso. Você primeiro inicia aqui no OBS, ele vai servir tipo como se fosse uma câmera para a transmissão. E lá você vai poder fazer iniciar e aí poder ter o controle de toda a sua live aqui. Pronto, gente. Feito tudo isso, agora é só vocês se prepararem, deixar tudo organizado e fazer uma live bacana. Então foi isso. Muito obrigado por vocês ficaram até aqui. Eu queria agradecer também à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, junto com a Fundação Cultural Dona Militana, que pôde nos ajudar com
com esse edital emergencial Cultura em Movimento. E é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima.